Estamos chegando com mais um bloco do nosso Esporte Mais, aqui Maurício Aragão, Pedro Paes, trazendo para vocês aí um debate sobre o esporte, especialmente o futebol. Agora nós vamos falar, Pedro, sobre o Campeonato Estadual, que vai ter 3 outras divisões esse ano. A federação deu uma mudança na questão dos regulamentos, vários clubes tradicionais que estão, alguns até na Série C do Campeonato Estadual, e a gente vai lembrar aqui o seguinte: nós teremos aí na Série B1, que seria a segunda divisão, seria a segundona hoje do futebol carioca. O América, o Americano, o Arte Sul, o Audax Rio, o Barcelona, que não é o do Neymar, né, o Barcelona ali do subúrbio do Rio de Janeiro, o Barra da Tijuca, o Barra Mansa, Duque de Caxias, Friburguense, Gonçalense, Goitacás, Itaboraí, Olaria, Queimados, Sampaio Corrêa, São Cristóvão, São Gonçalo, Serra Macaense, Serrano de Petrópolis. Acabou? Não. Ainda tem os 2 rebaixados da Série A deste ano, que isso aqui é curioso. Eles foram rebaixados esse ano e já vão jogar a Série B esse ano mesmo. Quer dizer, já tem chance de subir no ano que... Essa Federação de Futebol do Rio é uma coisa louca, Pedro. Os 2 times aqui, o Campos e o Tigres, eles foram rebaixados na primeira divisão desse ano e vão jogar a segundona já em 2016 mesmo. É coisa de doido, né? Só o futebol do Rio que consegue proporcionar casos assim tão bizarros, né? Maurício, eles não conseguem organizar nada. Onde eles colocam a mão, vira nada. Olha, e a gente achava que na época do Caixa d'Água, né, o que faleceu já há alguns anos, que foi a Eduardo Viana, né, que era grande torcedor do Americano de Campos. O Americano de Campos ficou 10 anos sem perder para time pequeno nenhum. Porque chegava contra time pequeno, o juiz dava um jeito. O Americano só perdia para os grandes, né, mas dos pequenos era impossível ganhar do Americano. Mas ainda era mais organizado do que atualmente, com o presidente Rubens Lopes. E agora ainda tem a Série B2, que seria a terceira divisão. Nessa B2 estão o Angra dos Reis, o Araruama, o Bela Vista, Belfort Roxo, Séries, Duque Caxiense, Futuro Bem Próximo, Juventus, Nova Cidade, Rio de Janeiro, Rio São Paulo e o Mesquita, que já jogou a primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro e vem numa decadência. E tem uma 4ª divisão, que vai ser a Série C, que tem entre times tradicionais que já jogaram a primeira divisão do futebol do Rio, o Campo Grande, Atlético Clube, e o Itaperuna, lá do Norte Fluminense. E o Teresópolis pode vir a disputar essa Série C, ainda não está confirmado. Agora, futebol do Rio com essa montoeira de clubes aqui, acho que é um número exagerado de clubes para a realidade do futebol do Rio de Janeiro, né, Pedro? Mais uma vez, você vê que eles não trabalham com seriedade. O futebol do Rio, desde a década de 80, vem sendo esvaziado pela incompetência. Você falou de um grande incompetente que foi o Caixa d'Água. E é isso aí, continua e vai piorando. Campo Grande, Bom Sucesso, Olaria, times com tradição gigante no futebol carioca hoje se encontram em 3ª, 4ª, eu nem sei que divisão tem esse campeonato. É verdade. Bom, mas tem times pequenos que são organizados. E um time que nessa temporada agora deu um show entre os pequenos foi o Laranjão da Baixada, o Nova Iguaçu. Porque o Nova Iguaçu ele iniciou essa temporada vindo da 2ª divisão. E só para a gente lembrar, houve uma seletiva com os 2 times que vieram da 2ª divisão e os 4 de pior campanha do ano passado, né, que iriam se juntar aos 10 melhores do ano passado. É uma confusão, é difícil até de explicar. Mas teve essa seletiva, de onde subiram a Portuguesa, que já era da 1ª divisão, e o Nova Iguaçu, que foi campeão da segundona em 2016. O Nova Iguaçu, ele subiu nessa seletiva e no campeonato estadual, nos 2 turnos, teve uma espécie de torneio consolação, né, entre os times pequenos. E o Nova Iguaçu ganhou no primeiro turno esse torneio, derrotando Volta Redonda nos pênaltis na final, e nesse final de semana, jogando em seu estádio, no Laranjão, lá da Baixada, o Nova Iguaçu derrotou o Boa Vista por 3-0 e foi campeão mais uma vez. E nós temos aí os gols dessa partida. Bom, nós temos aí as imagens então, Pedro, desse jogo. Choveu bastante antes da partida, depois deu uma acalmada e a gente vê que o campo estava bem encharcado. E o Nova Iguaçu soube aproveitar o fato de jogar dentro dos seus domínios
e fez um placar 3-0. Um destaque nessa partida, ô Pedro, é que o Adriano, autor do segundo gol do Nova Iguaçu, camiseta número 9, na verdade ele aparece ali, foi o primeiro gol. O Adriano, ele é o artilheiro do campeonato estadual. Ele tem 9 gols marcados. O vice-artilheiro é o Max da Cabofriense, que disputou só a seletiva e o Torneio da Morte e também não joga mais. E quem pode ainda ultrapassar o Adriano nessa briga da artilharia são o Guerreiro do Flamengo e o Richarlison do Fluminense. Então o Adriano vai ficar secando, né, o Guerreiro e o Richarlison nesse restante de campeonato do Rio, para os dois não ultrapassarem na artilharia. Agora, é um clube que não tem torcida, né? Um clube mais organizado. Isso aí não dá para negar quanto ao Nova Iguaçu. Né? O Nova Iguaçu sempre trabalhou bem as categorias de baixo, é um time que sempre se apresenta com organização. Agora, você notou que você falou quase que o programa todo para explicar. Esse bloco foi todo... chegar nesse jogo, olha como eles tratam o Campeonato Carioca. Você ficou quase uma hora para explicar, para soltar os melhores momentos da partida. É verdade, mesmo assim eu vou dizer, tenho certeza que o telespectador em casa não conseguiu entender totalmente, não. Entende nada. Porque a gente aqui não consegue entender, né, Mas Pedro? eu acho que eles fazem para ninguém entender mesmo. É brincadeira, e depois né? só o campeão, tá tudo certo. É verdade, mas o Nova Iguaçu não tem nada a ver com essa história, então a gente quer aqui parabenizar a equipe da Baixada Fluminense pela brilhante conquista e ficar de olho nesse Adriano, né? Porque afinal de contas, jogador do Nova Iguaçu ter 9 gols na competição é que tem qualidade, então um jogador que de repente já vai ser olhado pelos outros clubes aí na sequência da temporada. Bom, a gente quer aproveitar que nós falamos de Série B1, B2, C, torneio de consolação, que lamentável que nem Magé nem Guapimirim tem aí nenhuma perspectiva para essa temporada de estarem sendo representadas nessas competições estaduais. Embora há um movimento, até com a mudança recente na Secretaria de Esportes de Magé, o ex-árbitro Wagner Santos Rosa assumiu a pasta, é uma pessoa ligada a esse mundo do futebol profissional e já há um projeto de, no futuro, quem sabe um futuro mais breve do que a gente espera, Magé vir a participar de competições estaduais, porque é uma cidade que sempre revelou grandes jogadores, inclusive o maior deles, Mané Garrincha, que veio do distrito de Pau Grande. Agora, com relação a Guapimirim também, já houve alguns clubes que usaram campo de Iguapi, campo de Magé para jogar competições recentemente, mas nenhuma iniciativa dos municípios. Então, quem sabe isso possa começar a mudar, porque realmente são cidades que revelam grandes jogadores, né? E a gente, se pegar um programa aqui e lembrar de jogadores que saíram dessa região e se destacaram em grandes clubes, a gente vai ter vários nomes. Agora, antes da gente ir para o intervalo, ô Pedro, vamos rapidinho aqui olhar imagens da seleção Sub-17, esteve treinando em Teresópolis para uma competição na França. Essa seleção ela já deixou Teresópolis nesse final de semana, Pedro, e vai jogar o torneio de Montagui na França. É uma seleção que vem realmente muito referendada pelo título, né, do Campeonato Sul-Americano, que ao contrário da Sub-20, que foi uma decepção, essa Sub-17 fez bem a sua parte no Sul-Americano e a gente espera que eles tenham sucesso, porque é um torneio que vale pela preparação também para a disputa do Mundial da categoria. Então, boa sorte para a garotada que esteve treinando em Teresópolis e já seguiu para a França e vai estrear no meio de semana nesse torneio. Bom, nós vamos chegando ao final deste terceiro bloco. No último a gente volta falando mais do Campeonato Estadual do Rio e também dos outros estaduais, também em momentos de decisão. Já aqui no Esporte Mais.